O jornalista, administrador e escritor Thales Alves Aguiar acaba de lançar o primeiro livro, Lágrimas de Humanidade. E é com ele que eu converso agora. Boa noite, Thales. Boa noite, André. Vamos começar falando pelo gênero. Por que poesia? Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite aqui de participar dessa entrevista aqui na TV O Doce, do jornalismo. Eu que também participei aí há uns 9, 10 anos atrás da equipe de jornalismo. E naquela época a gente tinha uma equipe muito grande, né? Fazia um jornal diário de manhã e à noite. E hoje nossos colegas da época que formaram jornalismo estão aí nas principais redes de televisão fazendo sucesso. E eu segui uma outra vertente. Bom, a questão da poesia, na verdade, os poetas, né, a gente costuma falar de inspiração, mas a poesia, o poema, ela tem todo um refino, né, uma questão de espanto, um chamativo, que é um texto muito bem trabalhado e é um texto inspirador que te leva a uma profunda reflexão, né, em cada temática que você vai desenvolvendo. Na verdade, eu sempre admirei a questão dos poemas, né, da tessitura, né, do composto, daquele valor simbólico que cada estrofe, cada verso é carregado no poema. Eu só não tinha alguns quesitos para poder desenvolver o poema. Eu, na verdade, como administrador, para a minha vida, eu utilizo muito uma ferramenta uma ferramenta dentro da área de treinamento e desenvolvimento, que tem uma siglazinha que chama CHA, C-H-A, que é conhecimento, habilidades e atitude. Né? Muitas vezes a gente tem conhecimento, mas não tem habilidade para poder desenvolver e às vezes tem atitude. Ou então muitas vezes tem habilidade, atitude e não tem conhecimento. Né? Então, ao passar dos anos, a gente vai amadurecendo e vai somando essas ferramentas. Então, quando eu percebi que eu tinha conhecimento, habilidades, aí eu coloquei em prática a atitude para começar a escrever os poemas. Muito bom. Thales, como foi o processo de criação da sua obra? Bom, na verdade, os meus textos, as minhas temáticas, ela fala um pouco são os poemas que a gente chama metafísicos, né? A gente fala de espiritualidade. Espiritualidade hoje não é discussão reservada somente às religiões. Hoje o meio acadêmico e o meio científico estão estudando cada vez mais a questão da espiritualidade. Seminários aí internacionais, outras questões de propriamente experiências científicas já nas 2 últimas décadas estão sendo desenvolvidas cada vez mais. Então, embasado nisso e por esse conflito, muitas vezes, humano que a gente se encontra, às vezes não com as pessoas, mas conosco mesmo, com a nossa própria identidade individual, a gente percebe que hoje em dia, isso aí, os médicos podem falar sobre isso, há uma epidemia muito grande na questão do transtorno de ansiedade, na depressão. As pessoas não estão se reconhecendo, não estão se colocando como pessoas úteis dentro da sociedade. Mas por que isso acontece? Eu preciso, primeiro, formar a minha identidade. O que eu sou dentro da sociedade e o que eu posso fazer. Mas primeiro eu preciso saber quem eu sou e entrar num processo de melhoramento dentro do comportamento e dentro da espiritualidade. Autores famosos aí, foi publicado um livro, me parece 2012, que fala sobre o quociente espiritual. Nós temos o quociente da inteligência, né, que é a razão, o quociente emocional
que fala dos nossos sentimentos, e o quociente espiritual, que trata de você ressignificar as questões simbólicas que estão impressas no seu subconsciente, trazer novos paradigmas, e a partir desse processo você começa a entrar no campo da criação. Sim, e aliás eu ia te perguntar sobre o processo de produção. Como foi desde o início de escrever, escolher a editora e publicar? Como foi esse processo? Na verdade, assim, foi a editora que me escolheu, né? Porque a gente sabe que o processo de fazer, de lançar um livro através de uma editora, porque tem todo um processo, existe aí, né, a produção do livro, o registro, o próprio registro que é feito na Biblioteca Nacional. Então tem um trabalho aí extra pela editora, que muitas vezes, se você não lançar uma temática inovadora, uma discussão inovadora, não é interessante para as editoras. Então, pensando nisso, eu criei essa temática, né, Lágrimas de Humanidade. Lágrimas por quê? Porque, apesar de todos os conflitos existenciais que existem nas pessoas, na humanidade, esses conflitos, de alguma forma, faz a gente ser um pouco melhor. E a gente precisa assimilar essas lágrimas, essa dor, esse sofrimento, para que a gente se torne uma pessoa melhor. Então, pensando nisso, eu já estava fazendo poesia, poemas, e como todo mundo hoje tem acesso às redes sociais, eu também estava acompanhando alguns editais de concurso de poemas, seleção de poemas. Então, lancei alguns poemas, fui selecionado para, agora já estou na segunda antologia, com participação de poemas aí do Brasil inteiro, e estou participando também com um poema nessa antologia. Percebi que meu poema tinha qualidade literária, então mandei os meus textos, né, os meus pensamentos e os meus poemas para a editora fazer uma avaliação. Ela gostou, achou interessante a proposta, e daí então ficou por conta dela, mas desde a capa, né, até o final, o conteúdo final, todo ele foi selecionado por mim. Sim. E quem quiser adquirir o livro, como fazer? Bom, o livro pode ser adquirido através do site da editora, portodelenhalivraria.com, tá? www.portodelenhalivraria.com, e quem estiver na cidade, tiver interesse, pode entrar em contato comigo através do e-mail thalesbento@hotmail.com e mandar uma mensagem lá, que eu entro em contato, né, para a gente poder fazer essa venda. Eu quero agradecer à editora por ter dado essa oportunidade, na pessoa do Jackson da Mata, que é o responsável pela editora, né? E também é um meio provocativo também para nós, que somos profissionais da comunicação, para que a gente possa desenvolver trabalhos literários, né? E levar aí o nome da nossa cidade nesses projetos. Ok, Thales, muito obrigado pelas suas informações e uma boa noite. Eu agradeço, boa noite. No próximo bloco, você vai tirar as dúvidas se vale a pena ou não